Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e rapidinho, antes de partir para as notícias, tem notícia boa. O Levenciano falando já de time para 2021, tem o Júlio Brandt, a Mais Vasco, falando sobre as eleições diretas e de forma online, tem as declarações do Jorge Salgado, candidato à presidência pela Mais Vasco, sobre como fazer o clube forte. Isso é também do Jordi, o Vasco está entrando em acordo com o Jordi para que o Jordi tire a ação da justiça. E antes de partir para essas notícias rapidinho, eu queria pedir para vocês, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês ativam o sininho, assim que a gente lança um vídeo novo, vocês já são notificados pelo YouTube. Se vocês puderem também curtir o nosso vídeo para ele ser mais sugerido para mais vascaínos, ajuda muito aqui o nosso trabalho, galera. E a gente agradece demais. Também queria falar para vocês do sorteio da camisa do CT. A camisa aqui, galera, do CT, essa camisa não tá à venda, foi só para comemoração do hasteamento da bandeira. Essa camisa que tá ali, ó, Carlos Leão, vice-presidente de finanças, deu essa camisa pra gente, para que a gente sorteasse aqui pros nossos inscritos. Assim que a gente completar 3.000 inscritos aqui no canal, a gente vai fazer o sorteio vai ser lá pelo Instagram. Marca a galera, divulga esse vídeo e aí a gente vai fazer uma live aqui no YouTube, no canal do YouTube, mas o sorteio vai ser pelo Instagram. Entra lá no nosso perfil do Instagram, Que Honra Ser, também tem muito conteúdo maneiro sobre o Vasco lá e participa do nosso sorteio, galera. Essa camisa não tá à venda. Galera, partindo logo para a primeira notícia, o Júlio Brandt, da Sempre Vasco, soltou uma declaração, um vídeo nas redes sociais dele e nas redes sociais também da chapa, falando sobre a eleição direta, essa conquista democrática para o Vasco e a separação da votação da reforma do estatuto e da eleição direta. Vai ser votado de forma separada. E também um grande passo do Vasco no caminho da modernidade. Essas votações da AGE serão online. O sócio do Vasco que está em outro lugar, em outro estado, por exemplo, do Brasil, que não possa comparecer em São Januário, a votação vai ser de forma online. Isso é bom para o Vasco, é bom para a imagem do Vasco, transparência, modernidade. A torcida do Vasco não aguenta mais alguns poucos dando no clube, aquele conselho de beneméritos, o Vasco na mão de algumas poucas pessoas. Isso vai trazer uma imagem muito boa para o Vasco no sentido de modernidade e de transparência. E o Júlio Brandt falou sobre isso, soltou até um vídeo, como a gente falou, comemorando a democracia no Vasco, realmente os sócios escolhendo o futuro do Vasco. Galera, isso é muito importante. E também nessa mesma levada, a Mais Vasco também soltou uma nota comemorando a chapa Mais Vasco do Jorge Salgado, comemorando as eleições diretas, comemorando a votação separada da reforma do estatuto e das eleições diretas. A Mais Vasco também comemorando muito a democracia dentro do Vasco e o sócio podendo decidir o futuro do Vasco, o Vasco caminhando para não ficar mais nas mãos de alguns poucos. Deixa a sua opinião aí, galera, sobre esse passo importante que o Vasco dá em relação ao futuro e a modernidade mesmo e a transparência. E aí o Jorge Salgado, que é o candidato pela Mais Vasco, a presidência do clube, falando um pouco sobre os projetos, sobre o que ele quer para o Vasco. E aí ele falou que o Vasco perdeu uma oportunidade muito grande de ser o maior clube do Brasil, que em 97, 98, naquela época, a dívida do Vasco era de mais ou menos 10 milhões de dólares, o que hoje daria mais ou menos 50 e poucos milhões de reais. E o Vasco naquela época, devendo mais ou menos esse valor, recebeu 75, 80 milhões de dólares naquela época. Aí a gente começa a imaginar um clube que devia mais ou menos 10 milhões de dólares, conseguiu receber mais ou menos 80 milhões de dólares e hoje está afundado em dívidas. E aí dos projetos, do que ele quer para o Vasco, o que ele frisou é que ele não quer que o Vasco repita esses mesmos erros do passado e que ele quer formar um clube forte. Para fazer um clube forte, obviamente financeiramente, com boa estrutura, para que possa formar um time forte. Porque não adianta você contratar bastante jogadores, fazer um time forte e não dar estrutura a esse time, o clube não ser forte. Então ele quer priorizar muito isso, um clube forte para formar times fortes. Jorge Salgado dentro do Vasco é muito forte, vem pela chapa Mais Vasco. Vamos ver aí os projetos dele, próximos passos da candidatura dele, quais são os projetos da Mais Vasco. A gente vai tentar uma entrevista com o Jorge Salgado também, espero que a gente consiga falar dos planos dele para o Vasco, caso seja eleito, para falar dos projetos dele. Deixa a sua opinião aí, galera, também sobre esse assunto. Galera, e numa entrevista para o Papo na Colina, o candidato Levenciano, um dos fortes candidatos também à presidência do Vasco, falou sobre reforços, sobre o que ele quer para o Vasco
e se ele ainda está buscando reforços, né? Ele falou que sim, continua buscando reforços, alinhavando as opções, como ele falou, mas aí ele falou que tem que esperar o término do Brasileirão, o término do Campeonato Brasileiro, para poder externar quais são esses reforços. Segundo ele, e realmente é verdade, em termos de planejamento isso é muito ruim, porque a eleição é em novembro, o Brasileirão provavelmente só vai acabar em fevereiro, e aí só depois do Campeonato Brasileiro ter terminado ele vai falar os reforços, ele pode falar para não causar mal-estar, tem respeito ao elenco, aos jogadores que estão lá, mas que ele está buscando reforços para o Vasco, quer formar um time muito forte já em 2021, para buscar títulos para o Vasco caso ele seja eleito. Mas o que ele falou é o seguinte: posso garantir que o Vasco vai ter um time forte já em 2021. Sua opinião aí sobre também as declarações do Levinciano, sobre o time que ele quer formar, os projetos dele. Deixa a sua opinião aí, galera. Segundo o GE, o Vasco fez uma proposta para o Jordi para fazer o pagamento das dívidas que ele tem com o Jordi, e aí para o Jordi tirar a ação na justiça para que não atrapalhe o Vasco futuramente. E aí o Sport News Mundo apurou também que o Jordi está dentro desse assunto, que o Jordi está escutando a proposta, está avaliando a proposta pelo respeito que ele tem ao Vasco e tudo. E aí para ele poder realmente fazer esse acordo e tirar o Vasco da justiça, Jordi que provavelmente vai jogar no futebol português. Vamos ver, tomara que isso não atrapalhe o Vasco. Tá para entrar algum dinheiro no Vasco aí, que isso não atrapalhe, que o Vasco consiga fazer logo esse acordo para que não seja atrapalhado por essa ação do Jordi. Deixa a sua opinião aí, galera, também sobre esse assunto. É isso, galera, essas foram as notícias boas, notícias importantes. Não esquece de, se puder, curtir o nosso vídeo para ele ser mais sugerido, compartilhar nos grupos de WhatsApp. Não esquece também do nosso sorteio, o canal chegando a 3.000 inscritos, a gente vai sortear essa camisa linda do CT do Vasco. O sorteio vai ser lá pelo Instagram. É isso, galera. Um abração, fica com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.